Eu quero compartilhar a palavra de Deus ainda com você nesta noite. Que você abra em Juízes, no capítulo 5, vá até lá. Juízes, capítulo 5. O Senhor é maravilhoso. É muito bom ser igreja com você. Ai, diga para a pessoa que está do teu lado, é maravilhoso ser igreja com você, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom ser igreja. Glória a Deus. Juízes capítulo 5. Eu dizia, ainda no dia de hoje, querido, que aqueles que têm o hábito de fazer a leitura diária da palavra de Deus, aliás, todo servo de Deus deveria fazer isso. É a forma com que o Senhor tem, a maneira com que Ele tem de falar com cada um de nós. É claro que Ele pode falar de várias maneiras, de várias formas, mas a palavra de Deus é imprescindível, querido. Houve um preço muito caro, pago no passado, para que essa boa palavra, aliás, para que essa excelente palavra pudesse chegar até as nossas vidas. Nós devemos sim ter uma vida de palavra e oração. E dentro do meu particular, querido, dentro do ministério que Deus me entregou, há uma maneira especial com que Deus fala comigo. Mas não é sempre da mesma forma. Às vezes eu leio um texto antigo ou Novo Testamento, e eu tenho por hábito, porque eu amo fazer isso, dentro do texto em que Ele está me falando, de buscar o significado de algumas palavras que eu não entendo, ou às vezes eu não sei o significado completo dessa palavra. No passado, eu buscava no Aurélio um dicionário grande, que eu ainda tenho, bem grosso, mas hoje está tão fácil. Você tem isso através da internet. Você vai lá com aquilo que você baixa, dos dicionários que você baixa no celular, e você não precisa mais daquele livro grande. Mas eu ainda continuo fazendo isso, dentro das palavras que Deus vai me entregando, porque quando eu encontro o significado de uma palavra, dá sentido a todo o verso. Também Deus me mostra às vezes os lugares, e eu leio um texto e Ele me faz não olhar para a pessoa, mas Ele faz olhar para o lugar. Então eu também pesquiso o lugar. Eu vou naquela época, naquele povo, naquela nação, e eu tento encontrar ali algo que me dê substância na palavra, algo que me faça entender o que de fato está se passando, para trazer para a nossa realidade. Eu sei, querido, que cada ministro, que cada vida que ama a palavra de Deus tem o seu particular, e eu estou dizendo o meu particular. Textos bíblicos que são preparados para ministrar essa igreja levam horas, porque quando eu vejo, eu já passei horas lá no escritório, buscando um livro, buscando outro, buscando internet. Mas é interessante, querido, que nesse texto, Deus não me fez olhar o lugar, mas Deus me fez olhar o coração dessa mulher que está aqui. O coração de Débora. Há muita coisa acontecendo à volta, e eu vou relatar a você o que está por detrás desse cântico, porque Juízes 5 vai falar de um cântico, é como se fosse um salmo, porque os salmos são, na verdade, cânticos espirituais a Deus, hinos de louvor ao nosso Deus. E Juízes 5 está falando de um momento de êxtase, um canto de vitória. E é no canto de vitória que ela vai, de alguma forma, descrever, meus irmãos, o que acontece na batalha. O que é que se passa na batalha? Mas Deus me fez, enquanto ela salmodiava ao Senhor, olhar o coração dela. E é esse coração, querido, que eu quero compartilhar com você, porque eu tenho certeza, amado, no meu espírito, que aquilo que Deus fez na vida e através da vida da Débora, é o que Ele tem para nós essa noite. Amém, amado? Juízes 5, no verso de número 3, de 3 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus: ouvi, reis, dai ouvido,
príncipes, e eu, diz ela, eu cantarei ao Senhor, eu salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, e ela vai começar a relatar, saindo tu de Seir, e foi caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas, foi um estrondo, querido, muita água caiu, e os montes, eles começaram a se derreter diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor se derreteu o Deus de Israel. Amém, querido? Os montes se derreteram diante do Senhor, olha o relato, e até o Sinai, diante do Senhor, o Deus da nação de Israel, o nosso Deus. Eu quero compartilhar essa palavra poderosa com você, mas antes eu quero orar. Amém, amados? Querido Deus, amado Senhor, tudo que o Senhor faz é tão perfeito. Aliás, o Senhor é perfeito, não há como uma obra sair da tua mão que não seja como tu, perfeita. Perfeita é a natureza, perfeita é os céus, perfeita é a terra, sem pecado o mundo é perfeito. Mas a obra das tuas mãos que realmente fala do que é perfeito, ah, Pai, aquilo que é sublime, o Senhor mesmo disse, é essa vida que está aqui essa noite, esse homem, essa mulher bendita. Você é obra da mão poderosa do nosso Deus. Eu te agradeço por essa obra que o Senhor fez. Eu te agradeço por essa obra que o Senhor está fazendo. Espírito Santo, eu te agradeço por essa obra poderosa que o Senhor está fazendo através dessa igreja, através de cada um de nós, através de homens e mulheres comprometidos. Não, Pai, com uma patente humana, não com uma colocação humana, não com uma posição humana, mas sim comprometidos com o teu reino, porque eles sabedores, todos eles que te servem com integridade, eles sabem que a glória é do Senhor, que tudo é do Senhor. Enquanto cá, Pai, nos ensina a caminhar conforme o Senhor deseja. Que o Senhor fale através dessa palavra tão poderosa e que nós não tenhamos dúvida que é momento de subir, lutar e vencer. É momento, igreja bendita, de se posicionar, unânime no mesmo pensamento, subir, lutar e vencer. Amém, querido? Diga para o teu irmão, querido, aquele que está ao teu lado, é momento, meu irmão, de subir, lutar e vencer. Amém, querido? É momento, chegou a hora. Diga para outra pessoa que está do outro lado, é momento, meus irmãos, de subir, lutar e vencer. Aleluia. O texto de Juízes 5, querido, como o capítulo anterior também, vai falar de uma mulher cheia de virtude. Vai falar de Débora. Eu não sei se você compreende naturalmente, quando nós falamos que haviam dispensações na terra, onde Deus, principalmente no Antigo Testamento, usou num determinado momento, homens e mulheres para ser a boca dele na terra. Essas dispensações, querido, a palavra de Deus nos mostra que ora era um profeta, ora era um sacerdote, ora era um rei, e ora era um juiz. O texto em que nós lemos nos fala de um tempo, de uma dispensação onde os juízes julgavam a terra. Mas o texto também diz que além, querido, de ser juízes que julgavam a terra nesse momento, era uma mulher. Quando eu digo julgar, era a boca de Deus na terra,
era a pessoa que Deus usava para trazer orientação, era a palavra de Deus que vinha através dessa vida para dizer ao povo o que fazer. E não era comum, querido, tanto na dispensação de rei, de sacerdote, de profeta ou de juiz, ter uma mulher à frente. Uma mulher que julgava a terra, uma mulher que pudesse ser usada como essa mulher foi. Não é comum você encontrar em textos bíblicos, mesmo na monarquia, você encontrar, olha, lá tem lá uma rainha que reinava. Você não vai encontrar, querido, muitos textos que diz isso. Uma profetisa, embora Débora, além de juíza, era profetisa. Querido, você não vai encontrar muitos textos falando que as mulheres estavam à frente de uma batalha. É quase impossível você encontrar. Mas Débora, daqui a pouco, vai estar à frente de uma batalha. Esta mulher, querido, ela tem muitas virtudes nela. E eu penso que são virtudes que hoje, na dispensação que nós vivemos, que é uma dispensação pós a cruz, onde todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo a fazer e a representar o que os profetas representavam, os que os reis representavam, aquilo que em nome de Jesus os juízes falavam. Hoje você é a boca de Deus na terra. Eu vou dizer de novo até que você creia. Hoje você é a boca de Deus na terra. Diga para o teu irmão: hoje, meu irmão, não há dúvidas, você é a voz do Senhor aqui na terra. Amém, querido? Você crê nisso? Aleluia. Você poderia aplaudir o Senhor por essa boa palavra? Aleluia. Se não bastasse, querido, o tempo difícil que Israel estava vivendo, nesse exato momento, quem era a ameaça para o povo de Deus era um povo chamado povo cananeu. Pastor, eles vinham de onde? De Canaã. Pastor, mas Canaã não é a terra prometida? É, querido, logo depois ela vai se tornar a terra prometida. Ela é na dispensação de Josué, quando ele vai conquistando até chegar. Mas, querido, nesse momento, Canaã, ela é uma terra habitada pelo adversário. Assim como Jerusalém era habitada pelos jebuseus. Davi, se você ler os textos, você vai encontrar em um determinado momento Davi subindo por dentro da montanha, encontrando uma gruta, e ele vai sair lá em cima na terra do Jebus, na fortaleza de Jebus, e ele vai transformar aquele lugar numa fortaleza do Senhor. Até não ser conquistado, o inimigo estava lá. Se você olhar, querido, Caleb tomando posse, até não conquistar, era a terra, querido, dos gigantes. E as pessoas diziam: mas como é que você vai querer aquela terra? Se o Senhor vai me entregar, Ele vai me dar poder de tirar o poceiro, porque eu vou entrar e o inimigo vai sair. Eu vou entrar, você vai entrar, Ju, você vai entrar, meu irmão, e o poceiro vai ter que sair. O valente só fica até o mais valente não chegar, e ele vai ter que sair. O que é teu, viu, irmão? Aleluia. O que é teu te pertence, e o inimigo vai ter que sair, em nome de Jesus. Quem é que estava naquele momento oprimindo e reinando? E não foi por pouco tempo, não. A Bíblia diz que durante 20 anos os cananeus, através de um rei, que era um rei, querido, perverso, o rei Jabim, eles reinaram na terra. Ou melhor, eles reinaram nesse território onde Israel estava também. Jabim, ele tinha um homem de confiança. Esse homem se chamava Cícera. Ele era, querido, comandante do exército dos cananeus.
A Bíblia diz, querido, que o exército cananeu, assim como seu líder e assim como seu rei, eles eram homens perversos. Na cultura deles estava inserido o sacrifício de crianças. Então, querido, como prêmio ao Deus que eles serviam, eles tinham como mandamento para eles e para o exército capturar crianças dos povos que eles enfrentavam, e eles traziam muitas crianças, e eles sacrificavam essas crianças ao Deus dos cananeus. Eles também tinham por costume aprisionar as mulheres. Eles matavam os homens, mas eles aprisionavam mulheres e crianças. As crianças eram sacrifício para os seus deuses, as mulheres para servir de prostitutas, para serem molestadas. É por isso que eles eram tão temidos. O texto de Débora, se você ler o cântico dela, ela vai dizer: acabou o tempo em que ninguém saía de casa. Acabou o tempo em que as pessoas tinham receio de ir de aldeia para aldeia. Acabou o tempo que as pessoas eram amedrontadas em ficar sozinhas no caminho, porque eles tinham, querido, esse medo, esse pavor do reinado dos cananeus. Eles eram terríveis. Se não bastasse, numerosos e fortes. Estou falando humanamente. Eles eram muito numerosos em termos de exército, e eles tinham um diferencial de todos os outros exércitos. Eles haviam construído para eles, o texto chega a dizer, 900 carros de ferro. Naquele tempo, querido, ter o carro de ferro, eu dizia até pela manhã, eu brincava com o Carlos numa chaparia bem grossa, né, Carlos? Ele é serralheiro, ele sabe bem do que eu estou dizendo. Era pesado. Pega uma Brasília antiga, você vai ver, querido. É lata de verdade, né? Os carros de Jabim eram pesados, grandes. E por onde eles passavam, só o som deles trazia medo. A Débora também fala no cântico. Havia um estrondo, havia um barulho, que a terra parecia tremer. Barulho, querido, que vinha do inimigo dizendo: eu estou chegando. Isso não mudou, viu, querido? Antes dele chegar, ele envia sons, ele envia palavras. Por que ele faz isso? Por dois motivos. Um, para trazer medo, e o outro para impedir você de ouvir o Senhor. Para trazer medo e para impedir de ouvir o Senhor. Eu vou dizer de novo: para trazer medo e impedir de ouvir o Senhor. Deus tem falado muito com essa igreja a respeito da audição dela, porque Deus está falando. Deus está falando, meu querido. Diga para o teu irmão: a todo tempo Deus está falando com você. Mas tem barulho de aflição? Tem. Pastor, às vezes parece que o chão está tremendo. É. Acontece na tua casa, acontece na casa do ímpio, acontece na minha casa também. A diferença é que eu estou sobre uma rocha inabalável. Tem barulho? Tem. Tem agito? Tem. Tem recado do adversário? Tem também. Às vezes usa até a pessoa para dizer: vou destruir. Porque é isso que o cananeu mandava dizer: eu vou destruir. Nós vamos chegar e nós vamos tomar posse da casa inteira. Nós vamos matar os homens, nós vamos violentar as mulheres, nós vamos levar as crianças para o nosso Deus. O cananeu fazia isso. O exército cananeu fazia isso. Durante quanto tempo eles ficaram fazendo isso? 20 anos. E por que Deus permitiu? Porque o povo se distanciou. E se distanciou de uma forma muito terrível.
Eles foram buscar outros deuses, outro socorro, mas não ia lá falar com a Débora. Os remanescentes iam, porque o nosso Deus é um Deus de estratégia, né, querido? Enquanto o inimigo está reinando durante 20 anos, ele vai dizer, sempre ele diz, eu vou reinar por toda a vida. Deus está preparando lá debaixo de uma palmeira um povo que tem a ver com Deus. Foi aí que Deus me fez olhar o coração da Débora, que eu penso que não tinha como projeto ser a líder do exército que venceria o cananeu. Eu não penso, querido, que nem que nos melhores planos dela, ela estava se preparando para isso. Em nenhum momento o texto diz isso. Mas ela era de Deus. Eu gosto de usar essa expressão, você sabe. Ela era uma mulher de verdade com o Senhor. Ela tinha armas de guerra? Eu penso que não. Ela era uma profeta. Qual que era o instrumento dela? Intimidade e oração. Qual que era a arma? Diga para o teu irmão, a arma da Débora era intimidade e adoração. Porque vamos ser sinceros, de se tornar íntimo, você se torna adorador. Não é o contrário, viu, querido? Adorador depois se torna íntimo. Geralmente se torna íntimo e se torna adorador. É o que acontece. Para chegar, querido, num salmo desse tão maravilhoso, é caminhada. Enquanto o inimigo 20 anos oprimia, durante esse tempo Deus preparava um povo que ia lá, querido. Preparava em ambos os sentidos. Preparava o coração dela, porque enquanto ela profetizava, ela via a coisa acontecer. Não é maravilhoso? Você profetizar, fala, não, essa semente vai chegar, e 60 dias depois você entregar a semente, não está aqui. Não é maravilhoso, querido, você ouvir testemunhos, como nós ouvimos aqui hoje, de coisas que iriam acontecer, e depois chega lá, não aconteceu, está aqui, está notório, está palpável, está visível. Esse é o nosso Deus. O Deus que promete e faz. O Deus que fala e cumpre. Ele é o Senhor. A Débora profetizava. Ai, que se vai aplaudir, aplauda mesmo. Aleluia. Eu já disse à igreja que se é aplauso para ele, interrompe quantas vezes você quiser. Enquanto ela falava, aquilo que Deus mandava ela dizer, ela via acontecendo. Os homens vinham até ela, as famílias vinham até ela e perguntavam, Débora, o que tem Deus para mim? Porque eu penso, querido, que muitas famílias foram lá dizendo, meu marido foi para a guerra e o cananeu matou. Talvez o contrário, homens indo lá e dizendo, quando eu voltei para casa, o cananeu havia invadido e os meus filhos foram mortos. A minha esposa serviu de sexo para eles, foi violentada e morta. Eu não sei o que eles iam dizer lá, querido, mas durante 20 anos de opressão, muita coisa aconteceu. Mas ela desistiu? Penso que não. Não há um relato sequer dizendo, Débora teve um tempo nos 20 anos que ela deixou lá de falar. Não. Eu penso que para todos que iam lá, ela dizia, Deus é Deus, o Deus de Israel é Senhor, e Ele vai vir, e Ele virá ao teu socorro. Creia, porque Deus tem dupla honra. Eu penso que ela foi usada muitas vezes para profetizar no povo que ia lá consultar. Esperem, porque o Senhor vem. Espera, porque esse tempo de cativeiro vai terminar. Esse tempo de medo, esse barulho vai cessar. Depois da batalha, pastor, quanto tempo de paz eles viveram? 40 anos. Quanto de opressão? Quanto de paz? Dupla honra. Estou autorizado a dizer a você, é dupla honra que vem, viu, querido? É dupla honra que vem, viu? É dupla honra, meu irmão, que vem na tua vida, na tua família. Toca aí com autoridade do teu irmão, diga, é dupla honra que está vindo na tua vida, meu irmão. Dupla honra, olha bem no olho, profetiza como alguém que tem certeza. Henrique, é dupla honra.
Isso é palavra de quem? Palavra de Deus. Não traria o texto se não fosse para te dizer. Quanto tempo de opressão? 20 anos. Lê depois em casa. Quanto tempo houve paz depois em Israel? 40. Mas a batalha ainda não te diz como aconteceu. Deus foi falando no coração dela. E ela foi falando ao povo. Até que um dia, ela chamou Baraque, querido, que era um homem de Deus, um homem que liderava o exército que Israel tinha. E o exército era um exército separado para aquela batalha de 10 mil homens. É muita gente, comparado ao que o inimigo tinha, era nada. Mas esses homens foram separados e Deus tomou a Débora e falou uma palavra muito boa para ela, para dizer para o Baraque que era o comandante. Porque Deus honra a princípio, viu, querido? Tem coisa que vai passar pela sua vida e alcançar a tua família. Tem coisa que vai passar pela minha vida e alcançar você e alcançar a tua família. Deus honra isso. Deus se entregou para Débora e disse para ela: olha, Baraque, sobe porque o Senhor vai te dar Císara, seus carros, seu exército nas tuas mãos. Mas o que ele disse para ela? Não, eu subo, mas se você for comigo. Olha que convite, querido. Tem gente que põe toda a culpa no Baraque, né? Falar, mas esse homem não era de Deus, viu, querido? É que Deus tinha reservado a honra para Débora. Eu ia quase falar seu nome. É que Deus separou a honra pro... não vai ser para outro. Deus separou a honra pro Alisson, que está sorrindo ali. Jadson, né? Eu sempre confundo Alisson com Jadson, mas ele não confunde, é para ele mesmo. Deus separou a honra para você. A Débora, querido, ela vai ouvir o Baraque dizer, ó, não, eu subo, mas se for com você. E ela tinha tanta certeza, querido, 20 anos também profetizando e vendo a promessa se cumprir. Vai duvidar desse Deus, querido? Se ele falou, ele vai fazer. Não tem aquele meio termo de ficar olhando o adversário dizendo, mas ele tem barulho, os carros dele, só de ouvir eu corro. E ela vai dizer, barulho não vai me assustar, eu vou enfrentar. Por isso eu disse para você no início da ministração, sobe, luta e vence. Sobe, luta e vence. Diga de novo para o teu irmão, sobe, luta e vence. Mas tem barulho, pastor, o inimigo é tão grande. A palavra continua a mesma, sobe, luta e vence. Pastor, é uma grande adversidade, é uma luta o que eu vou enfrentar. Então sobe, então luta, então vence, porque Ele não chamou covardes, Ele chamou uma igreja vitoriosa, a eleita, escolhida, que tem todas as armas necessárias. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer. Aleluia. Diga, eu tenho tudo o que eu preciso para vencer. Diga para o teu irmão, você tem tudo o que você precisa para vencer, querido. Você que está em casa, querido, você tem tudo que você precisa para vencer. Tudo. Quem é que tinha certeza disso? A Débora. Olha, querido, convivendo com Deus, você vai conhecendo esse Deus. E você vai ver, querido, que nesse tempo todo, se há alguém que falhou, fui eu e foi você. É assim a sua história? Porque a minha, querido, se eu falar dela, nesse tempo convivendo com ele, desde os 17 anos que você conheceu ele, ou melhor, que ele te encontrou. Eu falei muitas vezes, e ele? Nenhuma. Ele não falha. Ele não falha. A Débora tinha essa certeza. Mandou dizer para você, você não vai subir? Eu subo, ele já deu o inimigo nas nossas mãos. A batalha vai ser no Monte Tabor. Ou melhor, Israel vai se colocar no Monte Tabor. Tive a oportunidade de estar 2 vezes lá.
ou o Monte da Transfiguração. Sabe quando os apóstolos estão lá, Jesus está aí, né? Ele se torna glorioso ali, o Jesus homem. E aí os discípulos vão ver a figura de Moisés, de Elias. E eles vão dizer, vamos preparar uma tenda aqui. O lugar bendito é o Monte Tabor. Débora vai se colocar no monte. E o inimigo vai vir pelo vale. O inimigo está vindo, ele é numeroso. Ele não cabe nem no monte. De tamanho exército do cananeu. A terra chega a tremer. Ela relata no texto, no cântico dela. A terra treme. Aquele barulho de carro, querido, 900 carros de ferro vindo. Um exército numeroso. Não sei se você é de filme de guerra. Eu gosto de filme de guerra de época, assim. Eu vejo aquilo lá, eu fico com medo, querido. Eles estão vindo, o barulho é estridente. Eles estão vindo margeando o ribeiro de Quizon. Até que o céu começa a mudar. Cai um pingo d'água. É barulho de água? Tá parecido? Tentei. Até que a Bíblia diz que vem uma tromba d'água. Mas veio tanta água. E você sabe, né, querido, carro muito pesado, na margem de ribeiro, e muita água. Do que você está falando? Aí estou olhando o cananeu afundando. Carro de ferro, pesado. Não era pneu não, viu, querido? Na margem de um ribeiro, num vale pesado, o que era arma se tornou estorvo. Os carros começaram a afundar. A Bíblia diz que os 900 carros de ferro de Cícera, que era arma, se tornou peso. Porque no mundo espiritual, se você der as armas, o próprio inimigo, com essas armas que você dá, destrói você. É assim que funciona. Mas se você se posicionar, a forca que ele preparou, ele mesmo usa. Eu vou dizer de novo. No mundo espiritual, tem muito, querido, ímpio e às vezes crente, dando as armas que o inimigo vai atingir ele. É a flecha que atingiu o pássaro, e ele vai caindo. Na hora que ele cai no chão, ele olha na asa, e ele vê, mas é minha pena. Com as próprias armas que eu dei, ele me abateu. Quando nós caminhamos com Deus, querido, toda a revelação necessária vem. O Espírito entristece dentro de nós quando não deve fazer. O Espírito se alegra dentro de nós como deve fazer. Ele fala tudo. E ainda assim nós fazemos às vezes o que Ele não quer que nós façamos. E aí quando nós somos abatidos, nós sabemos, a arma eu entreguei. Mas quando eu me posiciono, quando eu subo para vencer, tudo que o inimigo está preparando vai ser usado para ele mesmo. Com que espada Davi matou Golias? Aí ele tinha uma no bolso, eu tinha nada, querido. Que eu sei, tinha lá um embornazinho com pedrinha. Um estilingue. Não foi? Mas ele falou, seu incircunciso, daqui a pouco estou cortando a sua cabeça. Corta com o quê? Estilingue? Não, criatura, não. Vai cortar com o quê? Com a espada do próprio inimigo. Penso que o Davi não tinha quase força para levantar aquela espada, tão pesada que era. Mas com a arma do adversário, ele vai cair e eu vou cortar a cabeça dele. Para isso acontecer, tem que ter coragem. Tem que ir e dizer, Deus é comigo. Talvez é o que você está precisando nesse exato momento.
Se posicionar e dizer, não, Deus é comigo. Eu disse para um casal de irmão querido, esse ontem, 2, disse assim, esse mês aqui é um mês de desafio para mim. Tem algumas coisas que eu estou vendo que é. Que dúvida você tem? Nenhuma. Mas que eu tenho que me posicionar de dizer, Deus é Deus. Eu sei para onde eu estou caminhando. Todos nós temos aflições. Todos nós. Mas vai levantar dizendo, ai, aflição, barulho do carro. Tem pessoas que no barulho dos carros fogem. Nem luta. E se não lutar? O inimigo vem, mata os homens, violenta as mulheres e leva os filhos em sacrifício. Uma analogia da nossa vida, abre a porta para ele e diz, entra, se ele não entra. Entra. Mas está lá na tua casa, querido, lá o cão não entra não. Capeta nenhum, espírito imundo algum não entra. Por quê? Porque eu creio, estou posicionado, minha família de oração. A pessoa que entrar lá vai sentir o quê? Presença. Presença. Ontem nós recebemos um casal em casa para tomar um café da tarde. Pôs a xícara, serviu o café. Pronto, ficou olhando para o café. E começa o choro daqui, choro dali, mas não teve um som. Um som. A mesa inteira chorando. A Isa olhou e falou, pai, o que está acontecendo aqui? Presença. Quanto de demônio tem lá? Querido, nada. Porque onde eu estou, ele não está. E onde ele está, eu não estou. Está bem resolvido esse entre nós. Vai te ver uma pessoa endemoniada, se eu abraçar ela, o demônio sai, ele não me suporta. Ele não gosta do meu abraço, também não gosta dele. E aí, não abraça? Não, eu vou abraçar e vou curar, e vou apertar. O demônio vai sair. Tem barulho tentando temer você? Tem. A Débora sabia de tudo isso. Quem era o inimigo, o número, o poder, o quanto era cruel. Mas não levou nada disso em conta. Ela levou em conta aquilo que realmente tinha valor. Ele falou que eu vou subir e vou vencer. Eu vou subir e vou vencer. Não era comum uma juíza julgar a terra. Não era comum uma profetisa. Não era comum uma líder de exército subir e vencer. Tanto é que ela diz, na mão de uma mulher, Deus vai entregar a batalha. Ai, você é muito bendita, mulher. Pronto, falei. Tem uma mulher aí do teu lado, disse, é muito bendita. Vocês são benditas. Pronto. Aleluia. Sou um protetor das mulheres. No início de tudo, eu, 12 mulheres, 13 mulheres, viu? Eu quis. No início da igreja de Filadélfia, em Jaguariúna, tinha 12, 13 mulheres aqui. Depois os homens chegaram. São benditas ou não são? São. Pronto, houve concordância. Na mão de uma mulher, na mão de um homem, na mão de um jovem, na mão de uma criança, Deus entrega batalhas impossíveis de serem vencidas. Sabe por quê, querido? Porque Ele confunde os sábios. Ele é Deus. Ai, pastor, eu sou tão incapaz. Então é vocês. Mas, querido, seu número. Sabe quando você olha para você? Eu sou tão incapaz. Às vezes eles dizem isso, né? Ai, pastor, não tem nada para oferecer. Sou tão incapaz, assim, conheço pouco. Não sei a Bíblia assim como você. Eles começam a dizer essas coisas, né? Quanto mais eles falam de é você mesmo. Você. Agora eu tenho certeza, é você. Eu não tenho dúvida, eu estou olhando a você. Olha para quem está do teu lado e diz, Deus manda dizer que é você.
Para com essa coisa de olhar e falar, não, esse é capacitado, esse aqui não, para com isso. Porque Deus olha e diz, é você e pronto. Tem idade? Não tem. Tem experiência? Também não tem. Mas se Ele dizer, sobe que a coisa acontece. Choveu, os carros encravaram, os homens não tinham como sair dos seus carros, e as águas foram subindo, e o texto que ela relata, que veio tanta água, o ribeiro de Quizon, ele transbordou, e levou todos os corpos dos cananeus. E o exército de Israel ficaram assistindo. Você vai assistir de pé a tua vitória. Em nome de Jesus. Tem vitória para tua casa, Carol. Tem vitória. Tem vitória para tua casa, meu irmão. Você vai assistir de pé a tua vitória, querido. Em nome de Jesus, se posiciona no monte, sobe para vencer, porque você vai em nome daquele que não perdeu nenhuma guerra, o Senhor dos senhores. Ele é com você. Aleluia. No cântico de Débora, ela relata com precisão. Depois você lê em casa todo ele. O que lemos é parte do que aconteceu. Ela diz assim: ouvi reis, dai ouvido príncipes. Eu vou cantar, eu vou dizer um hino de louvor ao meu Senhor. Eu vou salmodiar e eu vou falar do Deus de Israel. E ela começa: o Senhor, saindo tu lá de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus começaram a gotejar, as nuvens gotejaram muita água, os montes foram se derretendo diante do Senhor, até o Sinai não resistiu diante do Senhor, o Deus de Israel. E ela conta o resto. E ela fala de toda a batalha. Os versos seguintes vai falar aí. Aqueles que não saíram na rua vão voltar a sair. Os que não iam de aldeia a aldeia vão voltar aí. O medo cessou. Esse medo, estou dando ordem em nome de Jesus, vai embora. Barulho de carro, palavras, querido, que o inimigo manda dizer, desânimo, vai embora em nome de Jesus. Sai dessa vida, sai dessa família, e que a coragem do Senhor ocupe o lugar do medo. No lugar do medo, coragem. No lugar do desânimo, ânimo. No lugar da derrota, dupla honra, em nome de Jesus. É o que Deus tem, é o que Deus tem, é o que Deus tem. Apocalipse 11. Vou terminar aqui. Ele é lindo. É na tua mão que Deus vai entregar, viu, querido? Eu não tenho dúvida. Oh, digno. Apocalipse é um livro de revelação. Revelação de Deus. Muitas delas aconteceram, muitas delas estão vindo. O apóstolo João descreveu tudo na ilha de Patmos. E no capítulo 11, no verso de número 15, ele vai falar da 7ª trombeta. Trombeta na Bíblia significa anúncio. É como se Deus dissesse: olha, preste atenção no que eu vou dizer. Então o anjo tocou a 7ª trombeta, verso 15, e houve no céu grandes vozes. E o que essas vozes diziam? Querido, olha isso, como isso tem a ver conosco. O que o céu está dizendo. Os reinos do mundo, reino de onde? Pode ser monarquia, pode ser democracia. Os reinos, os governos estabelecidos no mundo, na terra, estes vieram a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. Por que vieram a ser? A partir da morte e ressurreição da cruz, Ele tomou todo o domínio de volta para Ele. O governo está na mão do teu Senhor.
Diga para o teu irmão: o reinado, o domínio, o governo está nas mãos do teu Senhor. Está claro isso para você, igreja? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do Cristo. E Ele reinará quanto tempo? 20 anos? 40 anos? Enquanto durar a sua geração, quanto tempo Ele vai reinar? Maravilhoso, né, querido? Está reinando hoje e vai reinar amanhã. Ah, mas se o inimigo tramar lá, querido, Deus é Deus, venceu a morte. Já venceu o inimigo, até o inimigo sabe que já perdeu. Quem é que reina? Ai, querido, não duvida disso. Quem é que reina? Querido, você pode olhar para as circunstâncias todos os dias de uma maneira profética. Olhar, os que estão à volta, pode até parecer loucura, mas você vai dizer: quem reina é o meu Senhor. Quem é que reina, querido? Bate no teu peito: é o meu Senhor que reina. Diga para o teu irmão: é o teu Senhor que reina, querido. Ai, pastor, mas tem um barulho lá dos carros de Cícera, do governo, do cananeu, do jebuseu. Quem é que reina? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estão assentados em seu trono, diante de Deus, eles prostam sobre o seu rosto e eles adoram a Deus, dizendo: olha o ambiente do céu, graças te damos, Senhor, Deus, Tu és todo poderoso. Quanto de poder há nele? Quanto de poder há nele? Quanto de poder há nele? E ele diz assim: que és, que era, que has de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Estou terminando no reinaste. Como que o Senhor reina na terra? É a pergunta derradeira. Como que o Senhor reina na terra? A mesma palavra em Apocalipse vai dizer: com o seu sangue Ele comprou homens, mulheres de todas as línguas, de toda a nação. E Ele constituiu esses homens e mulheres comprados pelo seu sangue para serem o que dele? Povo de Deus, povo adquirido do Senhor. E Ele transformou esse povo em quê? Reis e sacerdotes. Unção sacerdotal tem a ver com o quê? Chamado, mundo espiritual. Sacerdotes do Senhor. O que está sobre a vida do Euquias, desde o momento que eu conheci esse homem, não tenho dúvida alguma, um chamado muito especial. Ah, mas tem tanto saxofonista. Mas, querido, o que ele tem? Poucos. Tem a ver com o talento da música? Tudo isso ele tem. Mas tem muito mais a ver com o chamado que está sobre a vida dele. Quando ele entra, o som que entra no hospital é diferente. Alguém pode até tocar, humanamente falando, até mais perfeito, mas o som que ele toca, querido, o que ouve diz: não, isso aí não é normal. É um anjo marrom. Se Deus falou que eu vou, querido, é o que está sobre a sua vida. Ele nos transformou num povo adquirido, comprado pelo seu sangue a partir da cruz, do encontro, do reconhecimento de quem Ele é. Eu tenho certeza, Deus é Deus na minha vida, Jesus é Senhor na minha vida. Então você é esse povo que a palavra de Deus diz: uma unção sacerdotal e uma unção de reinado. A unção sacerdotal é a unção que está sobre você no mundo espiritual, que faz com que o céu reconheça você, o inimigo tema você e o mundo respeite você. Nós falamos disso o tempo todo. Conhecido no céu. Ai, querido, não me deixa só. Temido pelo inimigo, respeitado pelos homens. O que faz isso acontecer? Deus. A unção sacerdotal que está sobre a sua vida. Você tem essa unção. Amém, querido? Diga para o teu irmão: não há dúvida
que essa unção sacerdotal está sobre a sua vida. Amém, Léo? Eu não tenho dúvida alguma que está sobre a sua vida. O céu reconhece isso. O inimigo teme isso. E os homens, eles não entendem, mas eles respeitam isso. Eles não sabem o que é, mas você chega, querido, o ambiente muda. Amém? Por isso. Mas tem uma outra unção que está sobre a sua vida também. Ela é de reinado. Do que aponta isso? Governo na terra. Para quem que Deus entregou a terra? Para os homens. Não vai dizer que é para o cão, né, querido? Porque tem até servo de Deus dizendo, não, o mundo é jaz do maligno. No lugar onde eu não estou, ele reina. Mas no lugar onde eu estou, Jesus reina. Está fácil a compreensão? No lugar onde você não está, David Talita, quem é que reina? O inimigo. Vocês chegaram. O Deus que é em vocês reina. Função de reinado. O céu está dizendo, Jesus, tu reinas sobre tudo. Os anciões estão dizendo isso. Tu não mudou. O Senhor era, é e sempre será. Tu reinaste. Teu governo é eterno. Isso não muda. Então quem é que reina na terra, querido? Eu através de Cristo Jesus o Senhor. Você entende isso, querido? Eu vou reinar. E para reinar, aí tem que ter Deus, né, querido? Vive uma vida errada, vive uma vida de trapaça, vive uma vida de troca daqui, troca dali. Ai, querido, reinado, só se for com o cão do lado. Agora, se é de Deus, querido, não vejo outra coisa a não ser você reinando. Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Mas não é que no dia da muita luta, a serôdia sempre vem? Começa com um pingo, né, querido? Mas daqui a pouco a coisa vira tromba d'água. O exército inimigo é levado. Oh Deus maravilhoso. Tem um cântico. Eu ouvi pela primeira vez faz uns 20 dias. E aquilo falou tanto no meu coração, estava ouvindo, eu falei, ai Deus, que coisa maravilhosa. Estava no carro, não sei para onde eu estava indo. Eu ouvi ele pela primeira vez. Em seguida eu já peguei a letra lá, mandei um WhatsApp, ó que coisa chique. Mandei uma mensagem para Karen, falei, Karen, leve para o grupo de louvor e fala para preparar esse louvor para a Santa Ceia. Deus não tinha me entregue a palavra ainda, mas eu sabia que tinha a ver com a palavra que Ele iria me entregar. O louvor diz assim: nós lutamos com armas de fé e nada irá nos resistir. Enquanto lutamos, nós adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor e nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome é infalível. Ah, tu é infalível. Os reinos, os da terra, estes vêm e estes vão, mas o teu trono está acima de tudo. Ah, Senhor, teu nome é imutável. O inferno não prevalece e nada irá me impedir. Eu vou te adorar. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto eu te adoro. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome é infalível, é o refrão. Os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome é imutável, imutável é. As últimas frases diz assim: como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. E ele diz que venha o céu. Olha a autoridade, querido, que venha o céu. Você pode dizer que venha, aleluia. Nós proclamamos, olha para que Deus entregou isso, para aqueles que vão reinar, que venha o céu. Nós proclamamos, poderoso és.
grandioso és. Eu quero convidar você, em forma de cântico, dizer isso para o nosso Deus. Eu não sei que batalha você está enfrentando. Se o mês é um mês que aponta dificuldades, também é um mês que aponta vitória. Porque no meio da tempestade, o grandioso está. Amém, querido? Diga, no meio da tempestade, o grandioso, o infalível, Ele sempre está. Diga para o teu irmão, no meio dessa tempestade, o grandioso, o infalível, o invencível, Ele sempre está. Aleluia.